Então, gente, ó, voltando aqui, eu vou estar trazendo uma entrevista. Essa aqui vai ser a segunda entrevista que eu estou trazendo para o canal. A primeira entrevista foi do Cavaleiro Berardo Neto, escritor aqui de Ribeirão Preto. E hoje eu trago uma figura interessante que eu encontrei no YouTube. Para quem não sabe, o canal também tem um foco grande em fumos para cachimbo, charuto, tabaco no geral. E eu encontrei esse rapaz aqui, Don Hoffman. Gostei muito do canal, me chamou muita atenção pelo conteúdo abrangente que falava sobre vários fumos de tabaco, e o conhecimento dele também me chamou a atenção nos vídeos. Então eu decidi trazer aqui para o canal. Entrei em contato no Instagram, foi extremamente receptivo para mim, a gente conversou, a gente marcou. Infelizmente, ele não tem muito tempo para uma entrevista longa de 2 horas, 3 horas, mas eu tenho algumas perguntas aqui que eu selecionei e eu acredito que esse vídeo vai ser bem informativo para quem está adentrando nesse mundo, para quem já está inserido. Então, eu estou curioso para saber as respostas do Don Hoffman em relação a esse universo. Então, bem-vindo, Don, pode se apresentar. Muito obrigado. Olá, meus caros. Eu me chamo Don Hoffman, como o César aí muito bem colocou. Eu tenho um canal voltado para tabacos de cachimbo. Eu gosto de falar sobre esse hobby, né? Um hobby que eu tenho, também voltado para a literatura. Vocês podem estar acessando, procurando aí no YouTube por Don Hoffman Cachimbo, que vão estar encontrando. E assim, é um grande prazer estar aqui, né, até concedendo a minha primeira entrevista, a primeira vez que eu estou participando de uma situação assim. Eu geralmente gravo vídeos ali esporádicos mesmo, porque até como ele muito bem disse, eu não tenho tanto tempo, né? Atualmente eu sou formado em Direito, estou estudando para a prova do OAB, então isso consome muito tempo da gente, né? Acaba que não sobra muito para que a gente possa fazer aquilo que a gente realmente gosta, né? Perfeito, perfeito, ótimo. Vamos então aqui para a primeira pergunta. Dono, o que te atraiu inicialmente para esse universo aí de cachimbos e tabaco? Olha, essa é uma história muito curiosa. Talvez eu nunca tivesse começado a fumar se não fosse o que aconteceu. Porque, veja bem, durante o período da pandemia, eu estive lendo muitos livros, principalmente livros ali da época do século XIX, sempre me chamaram muita atenção. E eu li um livro chamado O Primo Basílio. Em determinado momento, um dos personagens, eu não vou dar muitos spoilers, ele pega um cachimbo e atira numa janela. Aí, a partir daquela cena, né, de eu imaginar na minha cabeça, vendo aquela cena de um cachimbo quebrando uma janela, eu fui pesquisar um cachimbo, o que seria um cachimbo? Aí eu acabei me interessando, eu conheci pessoas que estão nesse hobby aí já há vários anos, fui muito bem recebido pela comunidade e acabei gostando muito e permaneço até hoje, né, com esse hobby de fumar cachimbo, que me agradou muito de início e até hoje é algo que eu gosto de estar fazendo. Maravilha, maravilha. Então, não é à toa que a literatura tá tão presente no canal. É o que te trouxe aí para esse universo. Sim, o meu canal foi feito inicialmente para falar sobre conteúdo literário, só que como eu falei, né, hoje em dia está sendo muito difícil até para mim arranjar tempo para ler qualquer coisa que não seja doutrina, jurisprudência, lei. Então, acaba que esse Livros conteúdo técnicos. isso acaba que esse conteúdo ele fica um pouco de lado, mas é um conteúdo que eu não quero deixar de estar fazendo, que a Uhum. gente sabe quanto a literatura ela é importante para o nosso desenvolvimento intelectual, nosso desenvolvimento da vida de um modo geral. A literatura ela é alimento para a alma. Então é algo, por exemplo, iniciou um hábito na minha vida, o hábito de fumar cachimbo. Quantas portas a literatura não pode abrir na vida de um modo geral? É. Entende? Então é algo que é um hábito que a gente deve buscar sempre manter. Uhum. Não, perfeito. Com certeza, com certeza. Segunda pergunta: se você tivesse que escolher apenas um cachimbo e um tabaco para o resto da vida, quais seriam e por quê? Olha, essa questão ela é interessante, porque eu já tenho exatamente aqui na minha mão qual seria o cachimbo. Esse cachimbo ele tem uma história muito curiosa. Ele é um Lindstrom, é um cachimbo
alemão ali do final da década de 50. Uhum. Eu comprei esse cachimbo da senhora Cleide. Vocês podem procurar aí no Facebook o grupo da Cleide Cachimbos, que é uma senhora que ela está sempre vendendo muitos cachimbos, é muito atenciosa. Enfim, ela presta um ótimo serviço. Esse cachimbo aqui, ela adquiriu de alguém da Espanha. Então, ela é de São Paulo. De São Paulo, ele veio para as minhas mãos. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e ele veio com uma rachadura. Eu precisei mandar esse cachimbo para o perito dos cachimbos, né? Então, foi feito um trabalho de restauração aqui. Então, esse cachimbo ele já tem uma história muito peculiar sobre ele. E assim, é o meu primeiro cachimbo de briar. Então, seria esse o cachimbo que eu manteria comigo se fosse minha única opção. O tabaco, infelizmente, eu não tenho aqui no momento, mas é o meu tabaco favorito de sempre, que é o tabaco Jaguari do Dalberto, que ele é muito competente no que ele faz no Dalberto. Ele oferece produtos excelentes. É um fumo de corda, eu particularmente gosto bastante de fumos de corda, então seria realmente o Jaguari e esse cachimbo aqui que eu acabei de mostrar. Maravilha, maravilha. Você tem coleção de cachimbos ou não? Eu já tive coleção de cachimbos, mas assim, eram cachimbos muito de iniciantes, eu acabei vendendo eles, porque são cachimbos que a gente compra quando a gente está começando no hobby. São cachimbos assim de início mesmo, não são cachimbos que vão ficar com a gente o resto da vida. Mas eu tenho alguns sim. Eu tenho atualmente 5 cachimbos, que são os seguintes. Esse daqui, que é um BBB Minerva Match, que eu comprei também com a Cleide, provavelmente da década de 70. O Lindstrom, que eu já acabei de falar, né? Um MB, esse cachimbo aqui MB é de um senhor chamado Marcinei Bazanella, ele é um artesão de cachimbos muito competente, que produz cachimbos aí, né, cachimbos de custo mais acessível. Mas não é por questão de custo mais acessível que eles são de qualidade inferior, não, de Não é forma alguma. mesmo. São cachimbos de excelente qualidade, você pode aí comprar e manter para o resto da vida, que ele é realmente um trabalho muito bem feito. Eu tenho esse aqui que eu restaurei recentemente, eu mesmo restaurei esse cachimbo, vai haver um vídeo no meu canal onde eu falo sobre ele. Esse daqui é um Wimbledon, e os cachimbos Wimbledon, eles eram cachimbos dados em torneios de tênis na Inglaterra. Olha só. É uma história curiosa, né? E Uhum. o último, que é o que eu estou até usando no momento, é esse Dr. Plumb. Infelizmente, eu quebrei o tenon, fui tentar polir o cachimbo com cera, acabei aplicando força aqui, quebrou o tenon, precisei mandar para o Uhum. perito dos cachimbos, mas é um excelente cachimbo esse aqui também. Esses peritos do cachimbo que você menciona, é um grupo? O que que é exatamente? Não, não são peritos do cachimbo. O perito do cachimbo é uma loja, né, situada aqui no Rio de Janeiro, onde o senhor Marcelo Pires ele faz restauros de cachimbos, de isqueiros, de canetas. É uma loja já bem antiga, bem conceituada, entendeu? Que presta um ótimo serviço. Eu já mandei cachimbo para ele 3 vezes e também mandei um isqueiro. Esse isqueiro aqui é um Dupont que eu adquiri já faz um tempo e ele faz um serviço muito bom. Eu recomendo, caso a pessoa precise, Bom, né, de conserto ou algo dessa natureza. bom saber. Não, maravilha, maravilha. Terceira pergunta: como você descreveria a filosofia por trás de fumar cachimbo? O que isso representa para você? Olha, no mundo que a gente vive hoje, e assim, eu posso até fazer isso um paralelo com uma obra muito interessante que é a Modernidade Líquida, do escritor Zygmunt Bauman, que inclusive também fumava cachimbo. Ele anda no mundo como uma pedra de gelo em constante derretimento. Aonde vai ali, né, o nosso tempo, as virtudes, tudo se torna mais rápido, tudo vai numa velocidade frenética. Hoje, coisas que a gente faz em um segundo, antigamente levavam horas ou até dias para serem feitas. Ou seja, eu vejo que no mundo de hoje não existe mais tanto respeito assim ao tempo. A gente faz tudo na correria. Então, o cachimbo ele tem justamente essa virtude da descontração. Você precisa preparar o fornilho, você precisa ter paciência para acender, separar aquele tempo para degustar. Então, eu vejo muito essa filosofia como a filosofia realmente do relaxamento, da descontração, você desacelerar um pouco da, da correria do dia a dia.
Por exemplo, eu gosto muito de fumar cachimbo sentado, deitado na rede. Então, depois de um dia longo, é muito bom, né? A gente tem aquele momento, aquele momento de relaxamento. Então, pelo menos a filosofia do cachimbo, ela significaria isso para mim. Você fuma todo dia? Todo dia. Todo Já dia. tem 4 anos já. 4 anos. Geralmente 4 anos. depois do expediente, trabalho, ou algum estudo. Atualmente eu estou desempregado, então eu costumo fumar mais em casa mesmo. Uhum. Mas assim, quando eu estou em casa ou estudando aqui no computador, eu estou com cachimbo, ou quando estou na rede, durante uma boa parte do dia. Maravilha, maravilha. Hum, vamos lá. O que te motivou a criar um canal no YouTube sobre cachimbos e tabacos? Qual o seu principal objetivo com ele? Então, meu objetivo ele não é muito grande ou algo dessa natureza. Uhum. O meu objetivo realmente é passar um pouco do conhecimento que eu tenho para as outras pessoas. Por quê? Quando eu era iniciante, diversos canais que tem aí no YouTube, como o canal do Robson, da família Pai, o canal Cachimbos Made in Brasil, o canal do Fábio Marchione, foram canais que me introduziram a esse mundo. Então, eu acho muito bom a gente estar difundindo essa cultura. Então, se eu posso ali minimamente mostrar um pouco desse hobby, ensinar alguma coisa, eu acho válido. Então foi justamente por isso que eu criei esse canal. Eu não almejo grandes números, eu não almejo ganhar dinheiro com isso. Tão somente quero passar um pouco de conhecimento, mostrar um pouco desse hobby. Maravilha, maravilha. Como você vê a comunidade de cachimbeiros e apreciadores de tabaco no Brasil? Algo que você gostaria de ver ou mudar ou crescer nela? Olha, a comunidade de cachimbeiros atualmente eu vejo como uma comunidade muito receptiva. O pessoal te recebe muito bem, o pessoal te acolhe. Geralmente as pessoas te ensinam ali a como fumar cachimbo, então a comunidade é muito acolhedora. A única coisa que eu realmente mudaria, e isso é algo complicado até de se mencionar, é que existem segregações de grupos dentro da comunidade cachimbeira. Então, tem um grupo que fuma mais corda, tem um grupo que fuma mais mistura. E, obviamente, isso não é com todo mundo, mas a gente sabe como o ser humano é, né? O ser humano é complicado. Então, tem pessoas que acabam tentando, como é que eu posso colocar? Diminuir o outro. Então, existe muito dessa segregação dentro da comunidade do cachimbo. Eu acho que é algo que poderia mudar. Porque, o cara fuma corda, aí vai criticar o outro, você tem que fumar isso, você tem que fumar aquilo. Então, é algo que é até impossível, é meio utópico, se você for pensar em mudar, porque é do ser humano mesmo ser assim. A gente cria segregações dentro de algo que remete à união, né? O cachimbo remete à paz, o cachimbo remete à contemplação. Então, eu acho que se isso mudasse, se o pessoal, ao invés de se dividir, se unisse mais, a gente seria até mais forte do que somos hoje em dia. Com certeza. Você mencionou a questão de segregação em relação a tipos de fumo. Existe, você nota, em relação ao próprio cachimbo? Olha, existe muito disso, porque como é com o próprio fumo, é com o cachimbo, porque, veja bem, existem aqueles que falam que apenas os cachimbos de briar é que prestam e Olha, acabam desprezando os cachimbos nacionais. Algumas pessoas fazem isso, né? Só o cachimbo de briar que presta, se você fumar um cachimbo nacional, você não é cachimbeiro. Isso aí é totalmente ridículo, não tem nem é outra palavra. questão de preconceito também com cachimbos com filtro, não é? Sim, existe muito, nem tanto com cachimbo com filtro, mas mais com preconceito com o cachimbo nacional. Eu acho que assim, a gente tem que valorizar mais o que a gente tem aqui na nossa própria terra, que é tão rica, né, e não apenas, como é que eu posso colocar, não apenas adorar as coisas que vêm lá de fora. Isso é até uma coisa que é muito do brasileiro, apreciar mais o que vem de fora do que o que há na sua própria terra. E aqui a gente tem madeiras excelentes para fazer cachimbo. Você mesmo tem um cachimbo aí do Bazanelli, né? Que Hum. pelo que eu vi parece ser de açoite ou de angico, que ele fabrica até com uma grande frequência. Então, assim, a gente tem diversas madeiras ótimas para se fazer cachimbo, embuia, angico, açoite. Então, não tem que haver essa segregação de falar só o cachimbo de briar que presta. Isso não é verdade. Um cachimbo feito de angico fuma tão bem quanto o cachimbo de briar.
entendeu? Então, essa questão da gente valorizar o que a gente já tem aqui, porque senão a gente, até o que eu já havia falado, acaba enfraquecendo, né? A gente tem que se unir mais e não enfraquecer o que já existe aqui. Você mencionou bastante assim, a questão de o material, briar e tudo. É, é perceptível no paladar do cachimbeiro, do fumante, o gosto? Altera o fumo ou não? Simplesmente a questão de durabilidade. Então, dependendo da madeira, eu não vou dizer que não altera. Altera sim. Altera. Existem algumas madeiras, por exemplo, se você comprar um cachimbo Bertoldi, esses que a gente vê mais de iniciante de R$ 20 numa tabacaria, ele não vai fumar igual fumaria um cachimbo do Marcinei ou um cachimbo de Briar, porque depende muito do tratamento que a madeira recebe. Pode sim ser que com alguns cachimbos solte um gosto de madeira nas fumadas iniciais, mas isso com o passar do tempo acaba. Entendeu? Então, até da questão da pessoa carbonizar o fornilho, colocar um pouco de mel dentro, já cessa com essa questão. Então, aquilo é aquela situação da gente trazer mais acessibilidade, né, para o público cachimbeiro, porque tem gente que não vai ter condições de pagar R$ 300 num cachimbo, seja no Dr. Plumber, ou seja até mais R$ 1.000 num Dunhill. Você não precisa de um Dunhill para fumar bem. Você pode muito bem comprar um Bertoldi, comprar um MB, comprar um cachimbo do Bazanelli, do Ludovico, tem entre tantos outros artesãos aí que fazem trabalhos espetaculares que na maioria das vezes acabam sendo, né, diminuídos por algumas pessoas que pensam que só o que vem de fora que é bom, entendeu? Boas palavras, com certeza, com certeza. Para quem está começando, qual é o erro mais comum a ser evitado e qual a dica de ouro para iniciar a jornada no mundo dos cachimbos? Então, esse erro, ele é até difícil, ele é difícil de evitar, mas ele pode ser evitado. Aham. Porque quando a gente começa, a gente tem aquela ansiedade, né? Existem pessoas que vêm do cigarro, têm o costume de fumar mais rápido. Uhum. Então, é essa questão, a pessoa tem que aprender a controlar a cadência, porque senão você vai queimar a língua, você pode trincar o cachimbo, e a fumada não será agradável. Quanto mais lenta a fumada, mais agradável ela é, mais você extrai do tabaco. Então, é uma questão da pessoa ter paciência. Como eu falei mais cedo, o cachimbo ele tem aquela filosofia realmente da descontração, né? De você desacelerar um pouco, de você relaxar. Ele foi feito para isso, não para você fumar como uma chaminé. Então, a dica de ouro que eu dou é realmente tenha paciência. Tenha É a paciência, por contemplação que você fala. contemplação, realmente. Eu tenho um pouco mais de paciência para poder aproveitar tudo o que o cachimbo, tudo que um bom fumo tem a oferecer. Maravilha, maravilha. Então, essa é a questão do erro e também a dica de ouro. Com certeza, Tomar o teu tempo, a cadência, exatamente. controlar a cadência. Controlar a Não, cadência, perfeito. porque se você fumar muito rápido, vai queimar a língua, a fumada não vai ser agradável. Você fuma mais lentamente, você extrai mais o sabor do tabaco, é muito mais agradável. Maravilha. Qual o seu processo para escolher um novo tabaco ou novo cachimbo? Algum critério inusitado que você usa? Bom, como eu falei, eu já sou cachimbeiro há 4 anos, então, na questão dos tabacos, eu ainda posso me considerar um iniciante, porque eu estou experimentando ainda alguns tabacos, mas eu já percebi que eu gosto muito de corda, então tabaco que costumo Uhum. fumar é corda. O meu critério realmente é não escolher tabacos tão fortes assim. Eu prefiro tabacos ali mais suaves, mais de força média, porque eu já vi realmente que tabacos muito fortes não funcionam para mim. Recentemente eu comprei um tabaco chamado Poço Fundo, inclusive vai até sair um vídeo no canal, já está pronto, só que eu ainda não tive tempo de postar, e foi um tabaco que, assim, ele não serviu para mim. Então, é justamente aquilo que serve para um, não serve para o outro, né? Então, para mim, eu prefiro realmente tabacos mais suaves. Agora, quanto à questão do cachimbo, primeiramente, questão de preço, né? Não vale a pena você pagar tão caro por um cachimbo, a não ser que seja uma coisa assim, muito fora da curva. E como eu falei, existem cachimbos aí de excelente qualidade, de artesãos brasileiros, ou mesmo cachimbos mais antigos. Por exemplo, eu gosto dos State Pipes. Os cachimbos que eu mostrei, fora o MB, são todos State Pipes, são cachimbos que você compra usados, que eles passam ali por uma revitalização,
por uma limpeza, inclusive até o que eu próprio restaurei, é um state pipe, que eu peguei, eu comprei muito baratinho. Então, o meu critério é mais esse mesmo, a questão de preço, porque você não pode pagar, acabar pagando tão caro, né? Então, é questão de equilíbrio entre qualidade e preço. Maravilha. E quanto que você estaria disposto, ou está disposto, a pagar num cachimbo? Olha, os cachimbo bom mesmo, a gente consegue na faixa ali dos 70 a 100 reais. Agora, se fosse para mim comprar um cachimbo muito caro, coisa que assim eu realmente não faço, não pago tão caro num cachimbo, mas vamos dizer assim, um cachimbo excepcional, um Dunhill, alguma coisa assim, eu acho que Peterson, até 300 reais estourando, é um valor bom a se pagar. Mais do que isso, eu já acho até deixa de um. lado. Oi? Deixa de lado. Com certeza, só numa discrepância, porque a gente pensa o seguinte, cachimbo é uma ferramenta. Esse cachimbo aqui, ele vai fumar da mesma forma que esse cachimbo aqui, eles fazem a mesma coisa, entende? Então não há por que você pagar 2.000 reais no cachimbo, é uma coisa, para mim, é absurdo. Assim, o máximo que eu já paguei num cachimbo, acho que foi 120 reais, foi num cachimbo desses de briar aí, mas o máximo mesmo seria 300 reais. O máximo do máximo, se fosse Isso é pagar. uma dica boa também para o iniciante que está começando, que tem muitos mitos. Ah, será que eu vou ter mais prazer? Um de 2000, um Dunhill, e muitas vezes não. Muitas Olha, vezes um para o 120. iniciante, o iniciante que eu recomendaria é o seguinte: quer começar bem? Compre um MB, um cachimbo MB e uma corda do Dalberto. Ou um cachimbo MB ou um fumo de rolo, enfim. Se quiser começar com os aromáticos, vai nos aromáticos assim, que a gente já costuma ir mesmo, Candinho, Giovanella, mas tem a ciência de que vai ter muita química, só não vai num fumo muito forte, né? A pessoa não pode começar fumando um poço fumo que ela vai, às vezes, até desistir do hobby, porque é realmente um tabaco muito forte, pode causar nique-quique. Então, assim, eu recomendo mesmo um tabaco mais suave para iniciar, um cachimbo relativamente barato, né? Se a pessoa não quiser gastar tanto de início, pode comprar um cachimbinho da Bertoldi mesmo. Então, é Eu realmente o que eu estaria tive muita recomendando. experiência com o Geroz, em termos de, assim, na minha visão, é um custo-benefício, ele é extremamente barato, R$ 14, R$ 16 um pacotinho de 50 gramas. O que você diz do Geroz? Você recomenda ou você deixaria de lado? Olha, o Geroz, eu confesso que eu ainda não fumei, ainda pretendo experimentar dele, mas tem um fumo que muitas pessoas assim acabam desmerecendo ele, foi até um dos vídeos que eu fiz no meu canal, que é o Finamore de pacotinho. Eu não tenho aqui no momento, mas é um Finamore que ele vem num pacotinho plástico mesmo, é bem simplesinho. Uhum. Assim, antigamente esse tabaco era horrível, ele era muito ruim, mas conversando até com os confrades, até com pessoas que têm contato mesmo com o fabricante, os fabricantes melhoraram esse tabaco. Então, assim, você vai pagar no máximo de 10 a 15 reais no pacote. Eu recomendo o Finamore de cacau, e é um tabaquinho que, se você fumar ali com uma tranquilidade, vai ser uma fumada boa, entendeu? Para o iniciante, eu acho que é muito bom. Não, óbvio que não é o melhor tabaco do mundo, bem longe disso, mas é um tabaquinho muito interessante para que a pessoa possa ser introduzida nesse universo. Maravilha, maravilha. Finamore, então. Agora, então, última pergunta. Se você pudesse dar um conselho a si mesmo quando começou a fumar cachimbo, qual que seria? Justamente aquele mesmo conselho que eu dei para naquela questão da dica de ouro. Por quê? Quando eu comecei a fumar cachimbo, eu fumava realmente muito rápido, não tinha prazer nenhum com aquilo. E assim, outro conselho também que eu daria é não vá com muita sede ao pote, não gaste tanto dinheiro, entendeu? Ou vá experimentando a coisa aos poucos. Você não pode simplesmente querer começar a fumar cachimbo comprando uma lata de mistura inglesa de 300 reais em um cachimbo da Peterson. Você nem sabe se você vai gostar daquilo. Que assim, tem pessoas que iniciam no hobby e não gostam, né? É natural, nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas. Então, você pode acabar comprando um cachimbo de 1.000 reais, uma lata de tabaco de 300 reais, você vai perder aquilo. Então, se você vai lá, compra um cachimbinho de no máximo 50, 70 reais, um tabaquinho ali
de início, seja, se for corda, eu recomendo o Jaguari do Dalberto, que ele é bem fraquinho, é uma boa corda para iniciante. Ou se for um aromático, um Finamore, você não vai estar perdendo tanto dinheiro assim. Então Uhum. é aquilo, é uma experimentação. Você vai ver se você gosta daquilo. Não é sair comprando tudo que é coisa que você vê pela frente. Óbvio, você vai experimentando aos poucos, conversa com a comunidade cachimbeira, que, como eu falei, é muito acolhedora. Existem aí grupos no WhatsApp com várias pessoas que você pode estar conversando, que vão te dar dicas. Então é aquilo, vá conhecendo aos poucos, assim como eu fiz. Só que o meu erro no início foi realmente fumar muito rápido e comprando tudo que era tipo de tabaco, né? Isso aí foi com certeza o meu maior erro, porque muitos eu não gostei, eu descartei, entendeu? Então é sobre isso, entendeu? A pessoa ter medida realmente para começar, para fazer a coisa da forma certa. Eu concordo 100%, eu concordo porque eu comecei de uma forma lenta. Antes de comprar meu primeiro cachimbo, meu fumo, eu vi vários vídeos na internet e eu peguei no mercado na minha cidade o mais barato que eles tinham. Eu liguei para eles, falei qual que é o cachimbo mais barato, paguei R$ 28 e eu peguei a granel um Cândido Giovanella. Eu lembro que eu peguei de cereja e o neutro e gostei. Aí sim, só depois de alguns meses depois que eu fui e comprei esse Bazanella aqui e acabei eventualmente comprando fumos de melhor qualidade, digamos. Mas foi um processo lento. Você está totalmente certo essa questão. E assim, é realmente um processo lento, porque veja bem, eu tenho apenas 4 anos de cachimbeiro. Tem gente que, se somar a minha idade e a sua idade, só isso tem de cachimbeiro. Então, mesmo que eu já tenha 4 anos, eu já tenho um certo conhecimento sobre os tabacos que eu gosto, já sei como escolher um bom tabaco, mas tem gente que assim, é uma questão que a gente vai evoluindo com o passar do tempo. Eu, por exemplo, hoje eu consigo extrair mais, conhecer mais, sentir mais sabor do tabaco bem melhor do que era um ano atrás. Então, eu já consigo saber melhor, esse tabaco aqui tem gosto tal, esse aqui tem tais notas, esse aqui vai me dar tal percepção. Então, é algo que a gente vai realmente construindo aos poucos. Maravilha, maravilha. Olha, eu acredito que esse vídeo aqui vai agregar bastante para esse universo aqui, para quem está adentrando, porque no meu canal tem muitos aí que entram e estão começando ontem. Então, você que já está aí há 4 anos, com certeza você deu muitas dicas aqui válidas. Gente, eu vou estar postando aqui o link para vocês acessarem o canal do Don Hoffman. Ele posta lá, como ele mesmo disse, vários conteúdos analisando degustação de fumo de tabaco, também literatura. E olha, são 00:11 agora, gente. E o Don Hoffman, durante a semana, nos reservou o tempo dele, dedicação, reservou para nossa essa entrevista aqui. Então, eu agradeço bastante, ok, Don, Eu que por ter agradeço a vindo aqui. oportunidade de conceder essa entrevista. Como eu falei, é a primeira vez, né, que eu estou concedendo uma entrevista. Até peço desculpas se eu pareci um pouco meio nervoso, Não, mas, maravilhoso. enfim, agradeço aí muito a oportunidade. Também, né, o fato de você ter procurado meu canal, ter se interessado. Então, fico muito contente com isso tudo. Maravilha, maravilha. Eu vou. Então é isso, gente. Se inscrevam aqui, curtem e podem compartilhar esse vídeo.